Senhoras, senhores, muito boa tarde. É excelente ter um auditório tão cheio, logo depois do almoço, do último dia, né, da Exposibrama, a Exposibrama memorável, em que nós estamos nos reencontrando e discutindo temas tão relevantes para a mineração brasileira. Meu nome é Adriano Trindade, eu sou sócio do Matos Filho Advogados, e eu não poderia esperar nada menos do que um auditório tão cheio para tratar de um tema tão relevante quanto a captação de recursos para investimentos, e com 3 CEOs de empresas do setor. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a cada um deles. Eduardo Ledcham, da Bahia Mineração. Eduardo Decome, da Aero Brasil. E o Mauro Barros, da Ore Investments. Esse painel aqui está estruturado numa forma de debate, então nós não vamos ter aqui apresentações por slides. A ideia é torná-lo o mais dinâmico possível, e dessa forma fiquem à vontade também para enviar perguntas pela ferramenta digital que eu vou receber por aqui. Enquanto isso, a gente já vai esquentando o debate entre nós, tratando desse tema de captação de recursos para mineração. E deixa eu tomar assento aqui. Bom, Eduardo Ledcham, Eduardo Decome, Mauro, bem-vindos. Obrigado por participar desse painel. Esse painel vai ter uma duração de aproximadamente 55 minutos. E eu queria, antes de mais nada, aproveitar a diversidade de perfis das empresas que estão aqui representadas pelos seus CEOs. Né? Eduardo Ledcham, é da Bahia Mineração, uma empresa que é conhecida de todos, né, que vem desenvolvendo um projeto de minério de ferro na Bahia, integrado com ferrovia, porto. O Eduardo Decome, da Aero Brasil, que controla a mineração Caraíba de cobre na Bahia, NX Gold, de ouro no Mato Grosso, e agora vem construindo, né, o projeto Boa Esperança no sul do Pará. E o Mauro, que é o CEO da Ore Investments, um fundo, um private equity brasileiro que tem tido grande sucesso e tem investido em várias diferentes oportunidades envolvendo ouro, lítio, né, teve uma aquisição recente de uma participação no lítio. Então, são perfis muito diferentes. Então, eu queria começar perguntando para os 3 aqui, com perfis tão diferentes, qual que é a alternativa, a estratégia de cada um desses perfis para ter acesso a recursos financeiros, a captar investimento? É sempre aquela mesma receita, né, de primeiro conseguir um royalty para ter um recurso inicial, depois partir para investidores institucionais e, finalmente, quem sabe, né, dívida com grandes bancos, ou nós temos aqui perfis diferentes de investidores também, considerando os diferentes perfis de empresas. Vou passar a palavra aqui do meu lado para o Eduardo Decome para falar um pouquinho, e em seguida Ledcham e Mauro também vão ter a palavra. Obrigado, Adriano. Boa tarde. Bom, só fazer um pouco a contextualização, né? A gente chegou no final do ano passado, e depois de vários estudos, a gente decidiu desenvolver o nosso projeto no Pará. É uma mina de ouro no município de Tucumã, um direito minerário que a gente já tinha comprado em 2008. E passamos um bom período revendo o plano estratégico, geologia, e falando, não, agora nós estamos maduros para começar. E aí vai na hora de buscar dinheiro. Quando você olha o tradicional, que é levantar dinheiro para aquele ativo, surgem as dúvidas que são, bom, mas como é que você garante a performance? Você vai ter a licença? Não tem problema de comunidade? Todas essas questões que afetam a mineração e faz com que o risco da operação aumente. Então, a gente pegou e falou assim, vamos olhar o nosso portfólio e ver se a gente consegue levantar recursos de uma forma que permita a gente financiar esse projeto, mas não diretamente associado ao projeto.
Então, no nosso caso específico, depois de avaliar várias alternativas, a gente acabou fazendo um streaming, né, uma antecipação de recurso da nossa mina de ouro. Então, a gente fez a avaliação das reservas e, depois de também várias negociações, dependendo do painel, a gente pode falar um pouco mais dos detalhes, a gente antecipou 25% das reservas que a gente deve explorar até 2029. Então, é uma operação um pouco diferente, não entra em questão de taxa de juros, não entra em questão da garantia do ativo propriamente dito. E aí eu peguei um ativo que já estava rodando, alavanquei recurso que a gente está usando para construir um a partir do zero. Então, aqueles riscos tradicionais que a gente tem quando começa um projeto de mineração, no nosso caso, foi essa forma que a gente encontrou para desviar um pouco. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite, Adriano. É um prazer estar aqui e poder compartilhar nossa experiência num tema que eu acho que hoje é extremamente crítico aí para o crescimento do país, né? A Bamin está no Brasil há 16 anos, né? A palavra-chave aqui chama-se resiliência, certo? Então, 7 anos para sair uma licença no Porto, né? A ferrovia que começou em 2010, o leilão aconteceu em abril de 2021, assinamos aí a concessão em setembro, né? Isso, por um lado, nos deu tempo suficiente para mitigar todos os riscos em função de investimento em geologia, em pesquisa, em beneficiamento, em engenharia, né? Então, o acionista investiu bastante nesse período, que é um pré-requisito para o nosso caso, de um financiamento que a gente está buscando aí na linha do Project Finance, né? E aí a gente entra num outro desafio, né? E a gente tem que contextualizar a realidade que a gente passou 2 anos na pandemia, e na pandemia foi exatamente o momento que a gente estava colocando as consultas no mercado, esperando ter o feedback das empresas para fazer visita, né? Simplesmente, se você tinha no seu cronograma 1 mês, isso levou 4, né? Passado esse período, agora a gente está vivendo uma outra realidade, né? Não tem empresa de engenharia nem de construção disponível no mercado para um porte de investir o nosso porto tem capacidade para 40 milhões de toneladas, né? A ferrovia tem capacidade para chegar a 60, a mina vai para 26, né? Então, aquele modelo convencional que a gente tem um EPCista, certo? O Brasil hoje é carente, né? Depois da experiência Lava Jato, da gente captar, ter parcerias com construtoras para projetos desse porte, né? E a gente esbarra aí, né, nos pré-requisitos que todos os bancos nos colocam, que é ter a mitigação de todos os riscos de construtibilidade, né? Então, hoje, Eduardo, não adianta você me dizer que seu projeto é bom, que isso eu já sei. Me diz como é que você vai implantar. Me apresenta a lista do vendor list, né? Me apresenta seus contratos, né? Então, esse é o desafio que a gente está trabalhando agora, né? Estamos muito esperançosos para ter sucesso, nosso primeiro embarque previsto para primeiro semestre de 2026. E esse desafio agora, ele é um corredor que, ao longo dele, vão ter outros projetos, né? E quando você olha a mineração, né, meu ponto de vista, a gente não vai ter mais depósitos de classe mundial, você vai ter vários depósitos pequenos de alto teor, né? Então, como é que a gente financia esses projetos que estão na mão de empresas de pequeno e médio porte, né, que não têm aderência para os meios, né? Então, esse é o desafio que eu vejo hoje. Legal. Boa tarde, pessoal. No caso da OR, a gente levantou dinheiro para um fundo de investimento em mineração, né? Então, a gente não levantou dinheiro para um ativo de mineração, mas para um fundo que iria investir em mineração. A gente começou esse projeto, eu comecei esse projeto em 2017 e os cheques só entraram em 2020. Hoje a gente está com um pouco mais de 300 milhões de reais sob gestão no nosso fundo. Bom, o perfil do investidor, eu acredito que seja bastante diferente do perfil
de quem investe diretamente em mineração. No passado, eu já trabalhei como diretor de mineradora, né? E quem eu procurei, os investidores que eu procurei foram investidores focados em fundos de investimento. Então, são investidores institucionais que investem em fundos de investimento e, mais especificamente, em fundos de investimento private equity, que é uma espécie muito peculiar, porque ele vai colocar um dinheiro agora e só vai receber esse dinheiro em 10 anos. Então, a liquidez é muito baixa, né? A liquidez é ilíquido durante 10 anos. E tem uma regulação muito específica. Então, eu tive que buscar investidores de uma natureza muito específica aqui no Brasil e lá fora, e depois de gastar muita sola de sapato, a gente teve um âncora que, inclusive, eu acho que o Decome, sem saber, ele acabou ajudando, porque foi o caso da Caraíba, que deu muito dinheiro para esse investidor, e quando eu fui falar de mineração para ele, ele falou, opa, eu já fiz muito dinheiro com a mineração no passado, deixa eu escutar esse menino aqui. E aí eles me receberam bem, por incrível que pareça, aqui no Brasil, que é um país que, tradicionalmente, o mercado financeiro não investe em mineração. E depois disso, lá nos Estados Unidos, eu consegui receber mais investimentos, e depois que você consegue a ancoragem, você tem um aval aí do mercado e as coisas avançam melhor. Muito bom, Mauro. Acho que nessa primeira rodada tem algumas coisas que podem ser ressaltadas. Primeiro, a criatividade para o acesso a recursos financeiros, aqui no exemplo do projeto Boa Esperança, que se valeu de um streaming de uma outra mina em operação, lá da NX Gold, né? O exemplo da Bahia Mineração e de toda a sua resiliência, né, como mencionou o Ledsham, e esse papel diferente do private equity, né, que busca investidores para que, a partir daí, ele faça investimentos, né? Queria pegar esse exemplo aí da Or Investments, Mauro, e para prosseguir aqui. O próprio Ledsham comentou que os bancos, no momento em que vai ser tomado um empréstimo, os bancos colocam uma série de condições. Condições para desembolso, condições para que não haja nenhum tipo de aceleração da dívida. E essas condições são, muitas vezes, difíceis de serem cumpridas e exigem muito esforço. E essas mesmas condições, muitas vezes, são observadas pelo gestor de um fundo. Então, a pergunta que eu tenho para vocês seja como tomador de empréstimo, seja como gestor, surge algum momento em que, diante de determinadas condições que são impostas pelos bancos ou por outros investidores, você tem que pôr o pé no freio? Você tem que abrir mão de determinado investimento? Porque a gente escuta muitas histórias de sucesso, mas a gente não escuta as histórias dos fracassos, né? O que vocês contam para a gente? O que você conta, Mauro? Bom, na OR, um diferencial nosso é que de 4 sócios, 2 são geólogos, e os outros 2, eu e mais um, a gente trabalhou com mineração sempre, né? Eu não sou geólogo, eu sou advogado e administrador, mas o meu primeiro estágio foi na Vale, e daí sempre trabalhei com mineração também. Então, a gente sempre trabalhou com mineração. Então, a gente entende de mineração. O que acontece com o banco é que, muitas vezes, ele faz a análise de um projeto e de outro com a mesma forma, né? E cada projeto é um projeto. E não é porque um deu errado por um desafio que o outro também, que eventualmente tem, a princípio, características semelhantes, que aquele ali não vai conseguir superar determinado desafio, né? E o que eu gosto de ver na hora é que a gente consegue ir com profundidade, com expertise in-house, analisar aquela oportunidade e tomar uma decisão acertada e ser bastante flexível nas negociações e nas decisões nossas. Então, assim, a gente consegue ir muito além do que muitas vezes outros investidores vão. É um caso, por exemplo, o leilão da CBL, que aconteceu, da Codenge. Nós e mais um
bidder, né? Participamos só, e a gente foi muito acima do valor apresentado. E a gente, mesmo assim, a gente foi super confiante no valor bidado, né? No valor do lance, e ficamos muito felizes aí com o sucesso na vitória. Então, assim, esse a gente entende os nossos diferenciais. Agora, no caso de pôr o pé no freio, infelizmente, 75% das vezes a gente declina da oportunidade, porque realmente tem uma série de ajustes que tem que ser realizados, mas normalmente a gente dá um feedback para mostrar ali para o empreendedor o que a gente entende que deveria ser feito para virar depois um sinal verde, um gol, para depois avançar num processo de captação de investimento. Detchen, quer comentar um pouco a respeito? Não, cada um aqui tem uma experiência diferente, né, dos desafios que a gente, na implantação do projeto na linha do financiamento, né, e reforçando a Bahia Mineração, o BAMIN, né, é uma empresa 100% controlada por um fundo soberano do governo do Cazaquistão e 3 sócios privados, né. Então, o primeiro desafio é a explicação diária de como sobreviver no Brasil, né, porque tem uma volatilidade política, institucional, né. Claramente, a gente vê uma melhoria nessa estabilidade jurídica, né. Mas cada vez que sai uma notícia que vai mudar a royalty, já cria uma incerteza, né. E isso reflete também naquilo que todos os bancos, que a gente trabalha com bancos de fora e bancos no Brasil, né, essa incerteza de um programa de investimento que nós estamos falando de 5 anos, né. Então, assim, é um payback de 6, 7 anos, né, mas você tem uma incerteza, né, que é o famoso risco Brasil que a gente carrega, né. O outro lado positivo da moeda é que, quando você tem um produto, como no nosso caso, que é colocado junto a siderúrgicas lá fora e reconhecido como um high premium, né, você tem aí uma facilidade ou uma vantagem competitiva de buscar off-takes, antecipação de recebíveis, né. Mas a dimensão de um projeto estruturante, né, que não é só uma mina, né, então é uma mina, uma ferrovia, um porto, ele leva a um patamar de desafio junto aos bancos, exigindo um compromisso, né, e uma mitigação de riscos maiores do que projetos menores, né. Adriano, você falou no início de se a gente teve que frear investimento, né? Na verdade, na nossa ideia original, a gente pode dizer parou o carro, porque quando a gente decidiu fazer o investimento na mina do Pará, a gente está falando de um investimento de 300 milhões de dólares, a gente primeiramente foi no modelo tradicional, buscar bancos, apresentar qual é seu projeto, qual a maturação. É um projeto que a gente estima que vai demorar 2 anos, 2 anos e meio para ficar pronto. E as perguntas para o setor de mineração são sempre as mesmas, né? Como é que está a licença? Como é que é a garantia da performance? Para quem você vai vender? Para onde você vai escoar? Como é que você trava preço? E um monte de coisa que a gente não tem resposta. E essa incerteza que vai ficando reflete custo e garantia. No final, o banco fala, tá bom, me dá a garantia, põe o custo lá em cima, recupero logo algum investimento e, se eu perder, pelo menos alguma coisa eu volto. Então, a gente viu que o modelo tradicional de financiamento não ia funcionar. Então, foi daí que a gente falou, vamos pegar um ativo que já tem licença, que já está produzindo, que já tem cliente, que já tem uma performance assegurada, que daí eu consigo mitigar esses riscos num greenfield, né? E vamos ver se esse caminho se mostra mais interessante. Então, foi daí que a gente saiu de um financiamento para o ativo que, de fato, a gente quer construir, alavancou o recurso com um ativo que já está rodando, para daí poder, então, financiar esse ativo que, de fato, tem riscos associados que a gente vai ter que gerenciar aí ao longo do processo. E por falar em riscos, né,
vocês tocaram no assunto de licenciamento, né, enfim, exigências, né, e eu queria trazer a conversa agora um pouco para um tema que vem sendo mencionado, acredito que em todas as palestras, né, se não todas, praticamente todas, desde a primeira palestra, né, o primeiro talk show de abertura, que é o ESG, né, essa sigla que é tão repetida. Como é que isso tem se refletido, né, nas operações de cada uma das empresas, né, na captação de recursos, no tipo de exigência que é feita pelo investidor institucional, pelo banco? O ESG é apenas um requisito formal para ser cumprido, ou qual que é a métrica que tem sido exigida por parte de bancos e de investidores? E como é que tem sido a experiência prática de vocês? Acho que dessa vez eu vou pedir para o Led começar. Adriano, esse aí é um grande aprendizado que a gente teve, né? Porque chegamos no primeiro banco, né? Fizemos um estudo de viabilidade, eu disse, não quero ver isso não. Eu quero ver o seu capítulo de ESG. Se você passar no seu gate de ESG, aí a gente vai ver o seu CAPEX, seu OPEX, seu layout, seu perfil de vendas, né? E quando você apresenta um capítulo de ESG, você está se comprometendo com a sociedade, né? Então, isso exige aí você ter uma plataforma, definir seus KPIs no horizonte durante implantação e operação, né? Palavras-chave de governança, de relação com comunidade, né? Um projeto que corta 22 municípios, né? Então, exige uma transparência muito grande, né? E todos os bancos, certo? Você não consegue dar um passo sem passar por esse gate. E esse gate, hoje, ele tem uma curva de aprendizado para todos aí, né? Mas, à medida que você vai avançando, ele cria o seu, vamos chamar, sua base para poder negociar, certo? E não é só uma burocracia, né? Então, existe um outro lado de como é que você pode gerar créditos em cima disso, né? Mas sem demonstrar o comprometimento do acionista, sem mostrar o comprometimento do projeto com os temas de meio ambiente, relação comunidade e governança, eu posso te afirmar que você não consegue buscar financiamento no caso de ir para um Project Finance ou mesmo uma garantia corporativa. A gente recebeu o último investidor relevante que resolveu entrar no fundo da OR. Ele foi um que a gente, quando ele começou a conversar com a gente, eu falei, não, esse daí eu vou fazer questão para a gente converter em investidor, porque eles são brasileiros e tem investidor estrangeiro também, é um multifamily office, mas eles são conhecidos por famílias que têm uma bandeira ESG, né? Uma bandeira ESG, uma bandeira muito ligada à Amazônia e tudo. E os gestores já falaram comigo, Mauro, vai ser ESG que vai pegar. Porque quando a gente falar que é mineração, o comitê nosso interno não vai aprovar. Eu falei, não, vai sim. Aí eu falei, não tem ESG sem mineração. Não tem energia eólica sem mineração, energia solar sem mineração, carro elétrico sem mineração, e aí vai, né? E assim, foi legal que também o outro lado teve muita paciência para entender mineração, o pessoal foi muito profissional, e depois de um tempo eles viram que realmente não dá para falar de ESG ou redução de pegada de carbono sem mineração, né? E, no fim das contas, as mineradoras sérias, elas estão fazendo uma série de iniciativas para trazer, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável e as iniciativas do ESG real, né, não só de narrativa, mas sim de implementação,
para dentro de casa. E, no fim das contas, eu acho que o ESG, o que ele reverte na prática é em taxa de retorno, assim, é em conseguir, de fato, implementar o projeto. Sem ESG, você não consegue implementar o seu projeto. E quem consegue, de fato, ter ESG na cultura tem uma tira alta, ou tem um preço de ação alto, tem a ação dela é revertida na bolsa bem. Então, assim, acho que no fim das contas é isso que a gente está falando. Lá na Aero a gente teve uma experiência interessante, que hoje a gente tem o capital aberto na Bolsa de Toronto e na Bolsa de Nova York. E um dos nossos investidores é o BlackRock, um fundo enorme aí. E nessas reuniões de apresentação de resultados, a gente teve a reunião com o representante do fundo, e ele aumentou um pouco a participação dele, e ao final da reunião ele disse, olha, agora vocês vão para aquela sala do lado, o meu diretor de ESG está lá, ele vai mostrar para vocês um relatório, se vocês não conseguirem preencher tudo aquilo, em 6 meses nós estamos fora. Então, quer dizer, não foi vinculado a um empréstimo, mas um investidor já está mapeando onde ele investe de acordo com as práticas, né? E, especificamente nessa operação que a gente fez, no streaming lá de ouro, eles fizeram várias due diligence, uma é olhando comunidades, se a gente não tem nada agressivo, mas eles criaram um bônus. Então, a cada onça que eu entrego para eles dentro do fluxo do streaming, eles disponibilizam $5 para atividades de ESG. Então, a gente criou, nesse contexto, recentemente, uma diretoria de ESG na Aero Brasil. Estamos aqui com a Thaís, nossa diretora, que chegou há 2 meses atrás. E agora eles disseram recentemente, olha, tem aqui $50 mil para vocês gastarem com ESG. Me apresenta alguns projetos, se for interessante, a gente libera o dinheiro. Então, eu concordo com o que está sendo dito aqui, é uma exigência hoje. O setor de mineração, ele talvez seja mais demandado ainda pela forma agressiva que a gente tem em relação a quando tem más práticas, né, em relação ao meio ambiente, coisas do tipo. Então, as exigências têm sido realmente cada vez maior. Eu acho que não vai parar tão cedo. E até aproveitando que você mencionou exigências, Decome, eu vou devolver agora o tema com uma nova roupagem, né? Vamos falar de ESG na prática, ou de um dos aspectos do ESG na prática, que é o licenciamento ambiental, né? Várias empresas comentam que o licenciamento tem sido cada vez mais desafiador. O licenciamento, hoje em dia, envolve uma série de interesses que todos devem ser considerados, mas isso acarreta não só custo, acarreta tempo e traz um elemento de incerteza muito grande. Então, dentro da roupagem do ESG, quais têm sido as estratégias, né, para lidar com o licenciamento e, sobretudo, em relação às exigências dos investidores e dos financiadores, né, no que diz respeito à correção do licenciamento e o alto padrão exigido por eles. Eu começo? Os últimos acontecimentos que a gente teve na mineração deixou a gente na vitrine, né? E de fato, os investidores eles não querem ter de forma nenhuma o nome deles associado a qualquer empreendimento que possa trazer algum risco adicional. Falando especificamente do nosso projeto no Pará, que a gente começou do zero, o licenciamento é um desafio, né? Acho que todo mundo que atua na mineração sabe disso. Você entra com o projeto, existe, em alguns momentos, dificuldade até de time, né, de equipe dos órgãos para eles darem a celeridade que a gente gostaria. Às vezes não é nenhuma questão formal do processo, mas é uma demora realmente em cada etapa. E aí, quando o pessoal vai até lá, hoje o que a gente percebe é que eles escutam muito comunidades, né? Então, hoje, o poder das comunidades no entorno do investimento é algo que a gente sente que está cada vez maior. Então, um investimento que possa ter reservas legais, possa ter
todo o protocolo exigido, se não tiver um apoio da comunidade, acaba atrapalhando bastante. E o que a gente vê são algumas questões realmente que, na visão do investidor, podem parecer menores, mas para o órgão acabam sendo relevantes, questões do IFAM, né? Você vai começar a aparecer um negócio para tudo, faz toda a revisão de toda a área de implementação. Então, são questões que vão atrasando o processo de licenciamento e essa demora. Você, quando entra no projeto, você sempre dá guidance, olha, vou ter licença a tal data, vou começar a operar em uma determinada data, e cada etapa que você atrasa aumenta o nível de insegurança em relação à sua capacidade de entregar o que foi combinado, né? Então, é algo imponderável, por mais que você se prepare e faça, você está sujeito a ações de um outro órgão que você não tem controle nenhum, né? É uma preocupação, a questão de licenciamento, enquanto você não estiver rodando com a licença de operação, é algo que está ali na mesa de preocupações. O licenciamento, ele para a gente, passamos aí por alguns momentos, né? Então, dá um exemplo lá no nosso porto, a primeira licença a gente apresentou, aí tivemos que mudar de posição, investimos de novo para fazer todo o processo do licenciamento, audiência pública, 7 anos, né? Depois dos 7 anos, agora a gente começou a trabalhar com todas as condicionantes e exigências, né? Começamos as obras aí em julho do ano passado, né? E a postura nossa é extremamente proativa com o órgão ambiental, né? Então, a frequência de visitas, nós convidamos, nós apresentamos, nós antecipamos, mostramos uma realidade para quem está do nosso lado, né? Que é uma comunidade pesqueira, e aí a gente trabalha muito nessa proximidade, dando transparência, porque sempre vão ter ali 4, 5% que vão ser contra, né? Por N motivos, certo? Desde os fisiológicos e aos ideológicos, né? Mas a transparência você traz para a comunidade que está lá do seu lado, que o tamanho do desafio que você está colocando tem um benefício e tem uma contrapartida, né? Então, a gente tem um investimento que vai muito além do que está sendo impactado, né? Na Mida, a gente acabou de fazer uma substituição da nossa barragem, que era a jusante, com fatores de segurança acima de 2,4 para a liquefação. Apesar disso, investimos 3 anos, investimos em filtragem, investimos em disposição de sólido, né? E estamos buscando a melhor prática, né, para dar transparência e mostrar para a sociedade que a gente está no máximo de segurança que pode ser disponibilizado. Agora, voltando licença e banco, não é suficiente, certo? A pergunta é, o que você está fazendo além do que é exigido nas suas condicionantes? Se a gente somar mina, ferrovia e porto, dão 122, certo? Não, eu quero saber o que você está fazendo além, certo? Qual é o seu compromisso, né? Então, essa baliza aí, ela tende a crescer. E os 4, 5% são os mais barulhentos, né? Esse que é o problema. Quando você tem um projeto, você precisa de escopo, prazo e custo. Quando você começa o licenciamento ambiental, é possível, eventualmente, essas variáveis aí mudam e é possível que as 3 mudam, né? Então, o grau de insegurança aí, ele aumenta. Na OR, a gente tem, o fundo é de 10 anos, né? Então, a gente tem 10 anos para investir o dinheiro, alocar, desenvolver os projetos, o portfólio de projetos, desinvestir desses projetos e retornar o dinheiro aos investidores. Então, a tese principal é selecionar projetos que estão no estágio inicial, que a gente poderia fazer, que sejam aqueles que estão numa sondagem inicial, que a gente faça
um programa de sondagem, uma certificação de recursos e reservas, PEA, até chegar num PFS, FS e desinvestir, fazer um M&A, um IPO para alguém que então vai fazer o licenciamento e o CAPEX, né? Então, daí a gente passaria o bastão, um evento de liquidez, como diz no mercado, ou então a gente entraria num ativo já operacional, que já passou por esse momento de turbulência. Então, essa janela, realmente, ali é um cúmulos nimbus, ali é uma nuvem ali que talvez esteja muito turva para a gente entrar num fundo num primeiro fundo nosso de 10 anos, né, com 300 e poucos milhões de reais que a gente vai distribuir entre alguns investimentos. Ainda assim, quando o projeto é muito pequeno e a gente tem exceções que a gente vê que existem por conta da commodity, por conta dos impactos, a gente vê a possibilidade de ser um licenciamento simplificado, a gente avalia. Mas nunca pegar uns desafios desses daí que eu sei que o buraco é bem mais embaixo. Deixa eu aproveitar esse assunto. Vocês dois mencionaram alguns pontos relacionados a uma pergunta que eu recebi aqui pelo QR Code, né, pela ferramenta digital, com relação a barragens. O Led já mencionou barragem. Como é que é feita a análise de um projeto que vai contar com uma barragem? É exigido algum tipo de plano de descomissionamento pelo investidor, seja o investidor institucional, seja o financiador, ou as exigências são tão elevadas que vale a pena até mudar o desenho do projeto para contemplar outras possibilidades, como empilhamento drenado? Como é que tem sido a experiência de vocês aí nesse particular? Se eu for só comentar rapidinho, quando a gente teve quando a gente analisou uma oportunidade que tinha barragem, a gente fez o trade-off, né? A gente faz o trade-off e a tendência é, quando tá marginal a diferença, é ir pelo dry stacking. Lembrando que dry stacking não é sempre a salvação, porque eventualmente a mineralização ali, o ambiente, chove para caramba na região e tal, e pode ser que o mais seguro seja a barragem também. Exato. Essa discussão de barragem, a gente passou 2 momentos importantes aí. Nós temos uma licença de implantação numa barragem jusante, né? Tem que explicar para o investidor institucional que a lei não exige você mudar essa barragem. O que a gente explica para o investidor tem uma licença social, né, que você tem que buscar as melhores práticas, né, apesar da lei não exigir, né. Quando você vai para um fundo de investimento ou um banco, essa é a pergunta número 2, né? Então, a imagem do Brasil hoje extremamente atrelada qual é a alternativa de barragem que você está utilizando, né? E essa alternativa que a gente optou, e a gente investiu muito, porque nós estamos falando aí de 3 anos, passando aí por todos os gates de aprovação, né? Mas sem ela, você não consegue hoje mais a licença social para operar. Apesar da gente estar no estado da Bahia, mas Minas virou um benchmark para qualquer novo projeto Greenfield. Em minério de ferro, grande volume, a referência hoje vai ser sempre o que está acontecendo com os big players, né? Então, perguntas que vêm assim, Bamin, se acontecer um acidente desse tamanho, como a Vale BHP, o que vocês estão fazendo, já que vocês são menores? Nós somos menores, mas a gente tem que fazer melhor, certo? Então, o melhor aqui é investir numa engenharia e num conforto que você tentou mitigar todos os riscos. E essa licença social hoje, ela não está no papel, né? Então, você, para trazer esse conforto com a comunidade, não tem outra alternativa hoje, né? E o investidor institucional reconheceu e nos cobra aí a melhor prática para implementar, certo? Então, essa combinação, ela tem 2 caminhos aí. Na Aero, a gente vivenciou esse problema da barragem de 2 formas diferentes, né?
Um dos ativos que a gente tem é a mina de cobre na Bahia, é Caraíba, e ela está lá há 50 anos. Barragem sempre foi um tema de atenção, mas não tanto, né? Depois desses eventos que a gente teve, primeiro que os órgãos reguladores baixaram lá, mês sim, mês não, para fazer a revisão de todas as barragens que a gente tinha. E segundo, que os investidores começaram a ter um nível de preocupação com a situação das barragens que em nenhum momento tinha sido levantado antes. Então, essa foi para os ativos que já estavam rodando, o nível de explicações, o nível de informações que a gente teve que dar, de compliance com a legislação e instalação das barragens. E o outro é no projeto novo. A gente está no Pará, também tem essas decisões aí, a gente está fazendo um projeto com empilhamento seco, mas é uma região que chove muito, né? Então, o empilhamento seco lá é só no conceito, porque com o volume de chuva que a gente tem lá é um desafio. Então, você acaba tendo que mostrar para o órgão ambiental que, mais do que a instalação em si, você está preparado para níveis de chuva aí que atingem patamares extremamente altos. E então, a gente está sentindo que realmente, junto com ESG e barragem são os temas que não fogem de nenhuma negociação ou discussão, seja com o financiador ou seja com o investidor, né? O projeto está quase ficando em segundo plano. Se você passa pelo ESG e passa pela barragem, você tem um bom caminho aí pela frente. Bom, eu queria aproveitar também, nós temos ainda alguns minutos, né? Queria aproveitar para levar essa prosa aqui sobre captação de recursos para um outro lado, né? Queria discutir um pouco também a relação com o Estado. Nós falamos aqui de bancos, pensando em bancos privados, falamos em investidores institucionais, sempre investidores privados ou fundo soberano, né? Pensando um pouco no Estado, às vezes o Estado ele pode assumir algumas posições que, à distância, parecem um pouco contraditórias. Não são, mas podem parecer, do tipo, o Estado ele tem o papel de outorgar direitos minerários, o Estado deve estimular investimento, mas, ao mesmo tempo, o mesmo Estado é quem vai fazer uma série de exigências em termos de licenciamento, é quem vai condicionar a atividade. Então, o papel do Estado é um papel complexo. E, dentro dessa complexidade, né, no papel do Estado, como é que vocês veem a participação do Estado no que diz respeito a investimentos, a acesso a investimentos? Seja o Estado contribuindo, né, como investidor, ou seja, viabilizando e facilitando o acesso a investimentos. Acho que vou deixar o Ledger começar dessa vez. Se você olhar, o direito minerário é uma concessão do Estado, né? Então, você tem uma concessão para operar 30 anos, pode ser renovada, né? No caso da logística, é uma concessão, né? O porto é uma concessão, a ferrovia é uma concessão. Quando você tem um projeto integrado, a relação com o Estado ela é muito mais próxima, né? E a obrigação nossa, como investidor, né, é dar todo o retorno daquilo que é exigido numa concessão, né? Qual é a contrapartida esperada? Certo? É uma previsibilidade, né? É impossível você investir num projeto novo se você não tem uns marcos definidos com relação a licenciamento, né? Você tem a data da entrada, mas nunca tem a data da saída, certo? Então, essa previsibilidade, ela traz um conforto para o investidor privado e para qualquer outro fundo de investimento, né? O outro ponto é a estabilidade jurídica, né? Cada notícia que aparece, não, o governo quer aumentar o royalties para financiar o pagamento dos enfermeiros, certo? E isso é uma ducha de água fria, né? Porque cada impacto que você está falando hoje na CEFEM, certo? É em cima da receita bruta, né? Então, tem diferentes impactos para quem é um grande produtor, o pequeno e o médio, né? Então, essa instabilidade, ela gera muito ruído, né?
Eu acho que o papel do Estado aí é dar essa estabilidade, né? Se você olhar o papel, e a gente está tendo uma experiência muito boa aí com o BNDES, né? E olha o projeto como um novo corredor para alavancar uma economia do oeste do Bahia até o centro-oeste, né? Então, tem assim essa percepção da preocupação, né, que vai além de financiar o projeto, mas programas sociais, né? Então, você tem taxas de juros menores para você promover aquilo que vai além das exigências que estão dentro do seu licenciamento, né? Eu concordo com o Lécio. Previsibilidade no sentido de seguir a regra. Eu acho que quando você está ali, você não precisa de favor do Estado, você só precisa que ele cumpra ali a regra que já está pré-estabelecida. Segurança jurídica. A gente tem esse problema de judicialização. Tem muita judicialização no Brasil, em licenciamento ambiental, muita judicialização. O órgão ambiental, né, a secretaria, que é composta pelos técnicos competentes, eles outorgam a licença, eles emitem a licença ambiental, e depois algum outro ente que, de forma direta ou indireta, também compõe a administração pública, ele vai lá e judicializa o licenciamento ambiental. Isso daí não faz sentido nenhum. Quando você fala a respeito disso, principalmente com quem não é do Brasil, eles não entendem. Então, quer dizer que o Estado, ou então a União, está processando ela mesma porque ela emitiu uma licença, ela mesma emitiu uma licença. Então, não faz sentido. E quem entende do assunto é quem emitiu a licença. E no setor de Private Equity, a gente também está passando aperto, não, está tendo desafios, porque vira e mexe, se fala em taxar e ter um imposto novo, ou aumentar a alíquota de imposto de fundo de investimento, que toma um risco muito acima do risco de outros tipos de investimento. Então, assim, realmente, essa tal de mudança da regra do jogo, no meio do jogo, é difícil. Acho que não atrapalhar já ajuda bastante. A relação com o Estado não tem como a gente fugir dela, né? E a gente eu dividiria em 3 níveis. Tem o Estado federal, que a gente falou, essa questão de muda o CEFEM, leilão de áreas, são coisas que às vezes vêm de uma certa forma, no sentido de as regras podem mudar, que cria uma ansiedade. Quando surgiu recentemente essa história de talvez a gente tenha que aumentar o royalty, entra e-mail lá na área de RI de tudo que é investidor, sabendo qual vai ser o impacto da mudança. Então, o pessoal está todo mundo de olho nessa questão regulatória. No nível estadual, tem as questões de CMS, que cada estado é de um jeito. Então, tem estados que, para eu importar equipamento, eu tenho isenção. Tem estado que eu importo, não tem isenção. Então, você não consegue ter o mesmo nível de competitividade dependendo do local que você está. E no nível municipal, apesar deles não terem uma força menor, mas localmente é onde acaba trazendo mais demanda. O pessoal vê a instalação, a gente está sentindo isso com o nosso projeto lá no Pará, como uma oportunidade de sanar algumas carências que já vêm de bastante tempo. Então, você fala, preciso de um licenciamento para fazer uma estrada. Tá bom, faz essa, mas me ajuda a fazer essa. Eu preciso de uma ajuda para fazer uma ponte. Tá bom, mas me ajuda a fazer essa escola. Então, demandas que, às vezes, o município, por questão econômica, claro, não tem como atender, eles se aproveitam de uma nova atividade econômica, né? E é um custo que você imagina que vai ter, mas você também não consegue dimensionar, né? Qual é o nível de exigência que você vai ter do Estado, formalmente e informalmente, para conseguir avançar com o seu projeto. Então, tem que estar preparado para atender nos 3 níveis.
É só não deixar de comentar também que tem as iniciativas positivas também, igual o Invest Mining e outras que também ajudam bastante, né? Aqui a gente está falando na nossa pele como captação dos recursos nas nossas atividades, especificamente. Não, foi ótimo você ter mencionado, porque eu ia justamente usar essas últimas falas aqui para já preparar o público para o próximo painel, que é sobre o Invest Mining, né? Mas acho que eu queria só fazer uma rodada rápida aqui de últimos comentários e aproveitar para fazer uma pergunta que o José Pisani nos mandou, que é sobre a licença social, né? Se a licença social, ou compromisso, né? Aqui prefiro tratar de compromisso, né? Se hoje tem o mesmo tipo de atenção dedicada, né, por parte das empresas e por parte de bancos e financiadores do que a licença ambiental, ou se ainda não chegou nesse mesmo nível. Então, eu vou só pedir para que você, nessa última rodada, né, que aproveitem e tratem desse tema também, por favor. Mauro, acho que talvez você pode começar por aí. Eu acho que como a licença ambiental é um papel emitido e outorgado com prazo e condicionantes, então seria uma falácia falar que é a mesma coisa. Assim, a licença ambiental, pelo menos no que eu vejo na minha atividade ali, ainda tem um papel maior. Agora, se a sua mina, se o seu empreendimento fecha ali todo dia as portas porque está tendo comunidade fechando a estrada, ou, enfim, estão fazendo protesto, então você também tem um problema muito grande, né? Acho que as duas têm um peso muito grande. Agora, você falar que o banco vai pedir a licença social aqui, manda um xerox da sua licença social, um PDF. Fala mais alguma coisa? Últimos comentários? Bom, eu agradeço de novo a oportunidade, né? Primeiro, nunca achei que eu fosse sentar aqui no painel nesse nível. Então, agradeço e estou sempre à disposição. Sempre um prazer falar desse tema e qualquer outro com vocês. É um grande prazer. O prazer é nosso. Mas para mim está no mesmo nível, certo? Então, quando você está falando de ESG, o banco vai fazer uma auditoria lá na sua comunidade, vai fazer uma escuta, certo? Então, não tem almoço de graça, certo? Então, assim, o peso hoje da comunidade é um peso real, né? O cuidado que se toma é quem é que está representando e sendo o porta-voz, certo? Então, assim, por isso que cada vez que você dá transparência, né, em todos os níveis, desde uma escola primária, onde você traz uma criança para conhecer o seu projeto, né, até professores, os pais, certo? É um processo de construção até chegar nos municípios, vereadores, prefeitos, certo? Então, esse é um trabalho contínuo, né, mas que tem um cross-checking aí, pode ter certeza. E aproveitando que vai ter o gancho para o próximo talk show aí o Rede Investment, Invest Mining para mim uma demonstração, né, concreta do espaço que a gente pode ocupar, né? Hoje, apesar da gente ter uma lei, né, uma autorização que a ANM reconhece o direito minerário como garantia para financiamento, na prática, a implantação disso ainda está distante, né? E aí o sonho é a gente ver o BNDES um dia dar uma garantia em cima de direito minerário, né? Eu concordo que, apesar de formalmente não ter uma licença social, né, as exigências hoje são no mesmo patamar e, informalmente, se você não tiver um bom relacionamento com a comunidade, o seu projeto não avança de jeito nenhum, né? Um não avança formalmente, que é o ambiental, e o outro informalmente, porque a pressão vai ser tão grande que você não vai conseguir fazer o seu projeto andar.
Então, eu também diria que está no mesmo nível, a gente trata internamente, no mesmo nível de importância a questão ambiental e a questão social, ainda que a demanda formal não seja igual, né? E também, para concluir, eu acho que o setor de mineração ele está num bom momento. A gente vê o Ministério criar uma secretaria especial, né, para tentar agilizar projetos. Criaram recentemente, o nosso projeto do Pará está até incluído, um programa de minerais estratégicos, né? Eles mapearam quais minerais seriam importantes para o futuro, para o desenvolvimento. O cobre entrou nesse rol de produtos, e hoje o nosso projeto do Pará ele está incluído, e isso procura fazer com que o projeto possa se desenvolver mais rápido, né? E quando a gente vê o ministro de Minas e Energia falando que quer colocar o Brasil no mesmo nível do Canadá no setor de mineração, né, é um alento, porque isso vai trazer mais segurança jurídica, vai trazer mais fontes de recurso, são projetos de maturação longa. Então, eu acho que é um momento que a gente pode ter um certo otimismo aí, que coisas boas podem vir para o nosso setor. Só também agradecer, estar dividindo aqui com o Mauro, com o Eduardo, prazer. Bom, muito obrigado, Mauro, Lédio, Chamo Decome. Obrigado a todos que enviaram perguntas. Eu acho que as histórias contadas aqui nesse nosso bate-papo, as perspectivas que foram apresentadas, contribuem muito aí para a percepção, né, de o que é investir na mineração, o que é buscar recursos, tanto sob a forma de investimento direto como dívida. E, na verdade, essa nossa conversa aqui é a primeira parte de um grande painel, que vai ser continuado agora com o Frederico Bedran, que, se quiser até, eu já vi para cá, para não ter intervalo, né? Não está previsto no intervalo, mas, de qualquer forma, queria, então, aproveitar para pedir a todos aqui aplausos para os nossos 3 CEOs aqui que participaram da conversa. Obrigado.